Que satisfação, doutor Jorge Arada, de tê-lo aqui para conversarmos sobre as questões relacionadas à saúde, um momento dramático da humanidade, nesse momento também dramático do Brasil e da nossa cidade de Guarulhos. O Arada, o senhor é mestre em pediatria, não é Sim, isso? E de qual faculdade, doutor Jorge Arada? da Unifesp, da Universidade Federal de São Paulo, a Escola Paulista de Ah, Medicina. que era a Escola Paulista de Medicina, não é isso? Isso. Mas o senhor também tem um trabalho de saúde coletiva, não é isso? Sim, eu atualmente atuo no Departamento de Medicina Preventiva, na área de políticas, planejamento e gestão em saúde. E fui Quer dizer, secretário. medicina preventiva. Isso. Onde atualmente é o meu campo para tanto na área de ensino, na área de medicina, alunos de medicina graduação, residência médica, residência multiprofissional. Em Coordeno qual? o UNASUS também, Universidade Aberta do SUS da Unifesp. Ah, mas o senhor continua na Unifesp, então? Continuo. Entrei lá em Ah, 78 como aluno, 1978, continuo até hoje lá, Eloy. hoje, parabéns. Agora, o senhor fez parte do movimento de criação do Sistema Único de Saúde. Como é que foi isso, doutor Jorge Arada? Zé, eu, desde na época, como estudante na residência, mas principalmente como recém-formado, eu atuei na área de pediatria geral e pediatria comunitária. Isso fatalmente me puxou para a questão da saúde pública. Na época, ainda nem tínhamos o Sistema Único de Saúde, né, Eloy? Então, foi Sim. anterior ao. Foi pré-SUS, foi pré-SUDES, inclusive. Nós Então, a vamos, gente. doutor Jorge, nós vamos hoje conversar sobre essas questões relacionadas à atual crise no sistema de saúde. Né? Mas me diga uma coisa, como é que foi a criação do SUS para a gente avaliar esse sistema hoje? A criação do Sistema Único de Saúde, Eloy, acho que foi fruto de uma luta muito grande por parte da sociedade civil, a sociedade civil organizada, o movimento da reforma sanitária, movimentos sociais, a academia também, estudantes da área de saúde, professores universitários e trabalhadores também que atuavam à época, de tal forma que, junto com o processo de redemocratização, se não tivéssemos tido o processo de redemocratização, muito provavelmente hoje não teríamos o Sistema Único de Saúde também, porque uma disputa, foi uma participação coletiva, tanto pelo processo de redemocratização, como também pelo processo de construção de políticas públicas que atendessem à necessidade da população, seja no campo da educação, seja no campo da assistência social, seja no campo da saúde, da previdência, enfim, todas as políticas públicas, né, Eloy? O senhor Então, acha, doutor Jorge Arada, que o Sistema Único de Saúde hoje se encontra numa crise? Ou é num momento da evolução dele? Independente, vamos tratar antes dessa crise do coronavírus, como se nós desconsiderássemos o início do mês de março para cá. Até o final de fevereiro havia uma crise do sistema de saúde, do sim, SUS. na realidade, nós sempre tivemos dificuldades na implantação e depois na implementação do Sistema Único de Saúde no país ao longo desses 32 anos, na medida em que ele foi criado em 1988 por meio da nossa Constituição Cidadã. Questões como, por exemplo, o subfinanciamento, a falta de financiamento, sempre existiu,
Mas, de 2016 para cá, essa crise do subfinanciamento aumentou com um desfinanciamento na medida em que, em 96, nós tivemos a aprovação da Emenda Constitucional 95, que congelou os recursos da saúde, né, Eloy? Então, quer dizer que sempre faltou dinheiro para ter aquele objetivo do SUS? Sim. O SUS... Quais são os 3 grandes princípios do SUS? O SUS, pela primeira vez no país, a partir de 1988, a saúde foi entendida como um direito da população, né? Um movimento social, um movimento que a saúde não é favor, é dever do Estado, né? Então, essa foi uma conquista muito grande do povo brasileiro. Mas, por outro lado, conseguimos colocar na Constituição os 3 princípios doutrinários que falam sobre a questão da universalidade, ou seja, acesso para todos, na medida em que nem todos tinham acesso, só quem tinha carteira assinada. Então, universalidade, integralidade, fazemos da prevenção, promoção, proteção da saúde, diagnóstico, tratamento, reabilitação, cuidados paliativos, enfim, todos os processos do Sistema Único de Saúde da integralidade que o cidadão tem necessidade, e a questão da equidade, ou seja, oferecer mais àquelas pessoas que têm mais necessidade. Então, esses 3 princípios, universalidade, integralidade e equidade, eles existem e são imutáveis, a não ser que nós tenhamos uma outra Constituição que tire todos esses direitos conquistados. Agora, a crise está na universalidade, na integralidade ou na equidade? Ou nas 3? Está cortando, Eloy. A minha pergunta é se a crise está na universalidade, na integralidade ou na equidade? Acho que em todos os aspectos a gente tem dificuldades, mas acho que talvez o maior desafio sejam tanto na questão da integralidade, no acesso a todas as necessidades da população, principalmente no que se refere à questão da assistência na atenção especializada, seja ambulatorial, seja de diagnóstico, seja na questão hospitalar. Vide hoje a dificuldade que a gente está tendo com relação à questão do coronavírus, e vamos ter mais ainda a partir de agora, mas também na questão da equidade, na medida em que o Brasil é um país de desiguais desde 1500, né? Então, tratar diferentemente, oferecer mais às pessoas que têm maior necessidade, principalmente nos dias de hoje, com toda essa concepção, que não é nem neoliberal, acho que ela é liberal, né? Aumenta a questão da desigualdade e, consequentemente, aumenta mais ainda o acesso da população que tem maior necessidade às políticas públicas, né, Eloy? Então é o seguinte, essa crise de financiar o sistema de saúde é algo que nunca foi superado, mas que, a partir de 2016, com esse corte de gastos, que se confere o dado que eu tenho é que o ano de 2019, de passar para o sistema de saúde 9 bilhões de reais, é verdade isso? Correto, é isso mesmo. E de 2016 para 20 bilhões, aproximadamente, mas em 2019, 9 bilhões. Quer dizer que de 2016 até agora foram tirados do sistema de saúde 20 bilhões que antes existiam. Exatamente. Que deveria ser incrementados, na realidade, né, Lai? Porque a Emenda Constitucional 95, ela congelou os recursos da saúde durante 20 anos, tá certo? Então, a questão da saúde, ela acaba sendo reajustada só pela questão da inflação. E as questões da saúde, elas aumentam a necessidade muito mais do que a questão da necessidade da correção pela inflação. A população envelhece mais, há necessidade de maior incremento no que diz respeito às inovações tecnológicas, né?
Então, tudo faz com que a gente tenha um incremento maior. Mas se for analisar só o aspecto do financiamento, nós teríamos que ter, de 2019 para 2020, mais 9 bilhões de reais. Aí esses não vieram. Agora, doutor Jorge Harada, o senhor que é mestre em pediatria da Faculdade Paulista de Medicina, que é especializado em saúde coletiva, em gestão pública de saúde, e que fez parte de toda essa história de criação do Sistema Único de Saúde, eu queria tratar com o senhor, nesse momento, a situação atual. Né? Nós falamos um pouco do sistema de saúde, das suas dificuldades, mas vamos ver o seguinte: nós tínhamos problemas anteriores no sistema de saúde. Todo mundo sabe, falta de médicos, de especialistas, dificuldades para exames, problemas de remédios e tantas outras carências. Mas essa epidemia do coronavírus, do novo coronavírus, do Covid-19, veio para esconder esses problemas, porque todo mundo está voltado para esse tema. E as outras questões do sistema de saúde, como é que estão hoje sendo tratadas? Então, Eloy, eu acho que uma coisa que a gente tem que salientar, uma questão que nós temos que salientar, é no sentido de que, apesar de todas as dificuldades que nós estávamos comentando, o Sistema Único de Saúde tem que ser valorizado. O sistema de saúde, apesar de todos os problemas que nós tivemos, também temos muitas questões que são exitosas, como, por exemplo, a política de HIV/AIDS, das hepatites, a questão dos hemoderivados, os medicamentos de alta complexidade, de alto custo, o SAMU, né? A questão da reforma psiquiátrica, etc. Mas nós vínhamos tendo uma dificuldade maior nesses últimos anos, após a questão do impeachment da presidenta Dilma, na medida em que, com o desfinanciamento, muitas das questões que vinham sendo implementadas foram meio que diminuídas ou até deixadas de lado, de tal forma que a assistência à população acaba tendo maior dificuldade. Mas mesmo com esta dificuldade, apesar de toda essa dificuldade, se nós não tivéssemos o Sistema Único de Saúde, nos dias de hoje, com essa pandemia do Covid-19, do novo coronavírus, a situação da população seria muito pior se não tivéssemos o SUS. Felizmente, temos o SUS e o fato de termos o Sistema Único de Saúde vai fazer com que muitas vidas sejam salvas, que muitas pessoas sejam curadas, diferentemente do que vem acontecendo em outros países envolvidos, inclusive, né? Mas me diz uma coisa, doutor Jorge, os outros temas de saúde, as outras doenças, com a chegada do coronavírus e com a concentração do sistema de saúde neste assunto, nesta doença, como é que estão sendo tratadas as outras doenças que normalmente estariam sendo tratadas no sistema público? É claro que a prioridade tem que ser a questão do coronavírus, mas prioridade não é exclusividade. De tal forma que, se em algum local deixa-se de se tratar os hipertensos, os diabéticos, né, as pessoas com problemas cardíacos, outros problemas pulmonares, respiratórios, fazer o pré-natal, etc., isso é um equívoco muito grande. Nós temos dificuldades, já vínhamos enfrentando na questão do acesso, né, na medida em que, se há um subfinanciamento, existe também uma restrição maior no que diz respeito à possibilidade de contratação de profissionais, como você colocou. Há dificuldades na questão não só da expansão de novos serviços, mas da manutenção dos próprios serviços. Nós vínhamos já, a partir de 2016, não só por conta da questão do financiamento, mas por uma lógica política,
de decisão política, no sentido de mudar a política de atenção básica que vinha sendo desenvolvida, mudar a questão da política de saúde mental no que diz respeito à luta antimanicomial, à deshospitalização, né? Nós vínhamos já perdendo várias questões no que diz respeito aos processos que já vinham sendo implementados. Então, a questão do coronavírus vem agravar, sim, nesse aspecto no que diz respeito ao cuidado com relação a outros problemas que a população possa vir a ter, né? Agora, me diga uma coisa, doutor Jorge Arada. Como estão sendo feitos novos investimentos, por exemplo, hospitais de campanha, instalação de leitos que não existiam para UTI, e respiradores, etc. Será que essa epidemia vai deixar mais equipamentos do que tinha antes? Eu acredito que sim, Eloy. Alguns investimentos que estão sendo feitos agora são transitórios, não serão permanentes. Mas... Desculpe, as tendas, as chamadas tendas de campanha... Os hospitais de campanha. Os hospitais de campanha, o que vai acontecer com eles depois? Muito provavelmente serão desativados. Mas hoje, eu diria que é um mal necessário, na medida em que essa doença, ela tem uma transmissão muito elevada e acaba tendo repercussões graves em uma boa parcela da população. 5% da população é muita gente, né, Eloy? Então, como a gente não tem equipamentos suficientes para atender a esta população, numa situação emergencial, isso não acontece só no Brasil, em outros locais, aí, eventualmente há necessidade de fazer esse tipo de estratégia. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Por exemplo, no Hospital dos Pimentas de Guarulhos, tem um andar e meio que não estão sendo utilizados, que não estão concluídos, quer dizer, já existe a estrutura toda. Sim. Além disso, a atual administração fechou durante mais de 2 anos um pronto atendimento na região do Taboão, o PA Paraíso, para reformá-lo, e agora diz que ele está pronto. É uma UPA. E também está em fase o prédio do Hospital da Mulher. O senhor, enquanto gestor público, o senhor acha que seria mais adequado fazer uma tenda emergencial ou digamos, aprontar rapidamente esses locais? Porque na China, em 10 dias, construíram um hospital. Será que não daria para concluir esses que já estão prontos e utilizar que destruir a tenda emergencial? Qual seria a sua opinião? Se o senhor fosse o secretário da Saúde de Guarulhos, o que o senhor teria feito, doutor Jorge Arada? Uma coisa não justifica a outra. Não se justifica não investir naquilo que já temos de equipamentos em fase final ou em fase de reformas ou de construção. A gente tem que otimizar o equipamento que já existe, não uma coisa ou outra só, acho que são as duas coisas, né? Não se justifica não abrir novos leitos no Hospital de Pimentas. Acho que essa questão não é só uma necessidade, acho que é uma obrigatoriedade, independente de termos a pandemia ou não, né, Eloy, também. A gente ampliar os equipamentos em outros serviços hospitalares, e mesmo nos serviços de uma rede de urgência e emergência, qualificar a atenção básica, isso tem que ser feito, até porque, senão, o próprio hospital de campanha não atenderá a todas as necessidades e vai virar
um caos dentro do hospital de campanha também. Então, ele é importante que ele faça parte, neste momento, de uma estratégia temporária para atender uma demanda elevada, mas não justifica não investir nos equipamentos que já existem. Acho que tem que também investir doutor Jorge Arada, nesses serviços. Jorge Arada, eu queria consultar o Cleiton, porque o Denis está fazendo algumas observações aqui ao nosso diálogo. Eu gostaria de ter acesso a isso, né? Porque ele está fazendo algumas observações, mas aqui no meu sistema não estou conseguindo vê-las, né? Então, se o Cleiton, que está nos auxiliando, pudesse se referir a isso, nós agradeceríamos muito. Enquanto isso, doutor Jorge, dá para entender, então, o seguinte, que uma coisa é fazer uma tenda emergencial, né, para atendimento do coronavírus. Mas, como há uma tendência da ampliação da infectação das pessoas com o coronavírus, o senhor acha que já deveria estar providenciando, por exemplo, leitos na UPA Paraíso Taboão, que está pronto, o prédio está pronto, só que não tem os equipamentos lá, é apenas o prédio, e também no Hospital dos Pimentas, e também avançar na conclusão do Hospital da Mulher, portanto, tendo uma estrutura que vai permanecer depois. Sem dúvida. Até porque essa epidemia... O Cleiton parece que está nos ajudando, parece que está com algumas questões aqui que pessoas que estão nos acompanhando querem fazer. Tá certo. Tá bom, eu deixo essa pergunta, então, para o doutor Jorge Arada. Tá certo. Só uma questão, Eloy. Uma coisa que a gente tem que ter clareza também é que essa pandemia ela não vai ter um curto prazo não vai ter duração de curto prazo. Ela veio para durar um bom tempo, de tal forma que a gente não atingiu o pico ainda e provavelmente ao longo deste ano de 2020 nós vamos ter que conviver com essa pandemia. Então, o que você coloca em termos de investimento nos equipamentos físicos próprios, né, que são permanentes, eu concordo com você, tem que ser trabalhado nesse sentido, não é uma coisa ou outra só. No que diz respeito à questão... doutor Jorge, antes da questão do Alex, é o seguinte, o senhor disse que essa epidemia veio para ficar. Eu me lembro, eu fui me vacinar agora para a gripe influenza, que é o nome técnico da gripe espanhola que surgiu lá em 1918, né? Então, aquela epidemia veio para ficar, já faz mais de 100 anos que está aí. É isso. Então, a pergunta do Alex é o seguinte, e diz que o governador pretende tirar a autonomia dos hospitais estaduais. O que o senhor comenta sobre isso, doutor Jorge Arada? Pois é. Eu acho que, assim, na realidade, essa questão da autonomia dos serviços, ela sempre foi limitadíssima, sempre foi muito limitada no que diz respeito aos equipamentos estaduais, né? Muitas vezes, na época que eu trabalhei na gestão, muitas vezes nós tentávamos fazer, no âmbito da região, uma pactuação de o que poderia ser desenvolvido nos hospitais estaduais, e por mais que a gente fizesse pactuação no âmbito regional,
E essas questões da gestão hospitalar sempre acabam ficando no âmbito centralizado na Secretaria de Estado da Saúde. E não é por uma incompetência, é por uma questão de decisão política e no sentido de centralizar poder naquele âmbito e ter uma modalidade de gerência que tem interesses vários para que cumpram esses objetivos desse poder que já dura aí mais de 20 anos no estado de São Paulo. Então, acho que essa é uma questão grave. Numa situação como a atual, onde há o desfinanciamento e onde há essa crise maior, o lado positivo, se é que pode-se dizer que seja positivo numa pandemia como essa, é no sentido de que se afloram muitas questões que estavam por baixo do tapete, que muitas vezes nem os trabalhadores e nem a população tinha conhecimento sobre essas questões. E hoje a gente está tendo que debater. Né? Por exemplo, quais questões que estavam escondidas e que vieram à luz agora? Por exemplo, essas questões que o Cleiton coloca, no que diz respeito à autonomia, que não é uma autonomia total, mas a capacidade de a gente fazer concertações, fazer pactuações no âmbito local que atenda à necessidade da população e não a questão dos interesses da gestão no que diz respeito à maior produtividade, por exemplo, entendeu? Na questão do fluxo, onde a gente deva trabalhar numa constituição de rede, onde a atenção básica esteja integrada com as UPAs e esteja integrada com os ambulatórios de especialidade e com o hospital, e não deixar o hospital isolado, fragmentado com relação ao restante da rede. Essas questões todas nós temos que trabalhar nos dias de hoje, né? Viu, doutor Jorge Arada? Em Guarulhos nós temos 2 hospitais estaduais, que é o Hospital Geral do SECAP, que, por sinal, parece que está tendo um trabalho bastante grande nessa questão do combate ao coronavírus, né? E o Hospital Padre Bento. Né? Então, a integração deles com o sistema municipal público de saúde é muito importante, porque, na verdade, eles, embora sejam estaduais, eles têm que ter uma relação íntima, constante, persistente, complementar ou até inicial para que tenha outras combinações do sistema da cidade. Então, essa questão que o Alex levantou, que o Alex ele é trabalhador da Comissão dos Trabalhadores da FURP, que o governador do estado quer acabar com essa fábrica de remédios para o sistema público de saúde, não é? Discordo totalmente. Então, o Alex alerta justamente para que essa autonomia dos hospitais estaduais e na relação com o sistema local deve permanecer, né? E a sua opinião também vai nessa linha. Isso. Agora, uma questão outra que eu queria lhe colocar, né? Como é que vão retornar os outros de saúde após, digamos, os momentos mais quentes dessa crise do coronavírus? Aliás, eu acrescentaria antes uma questão. Por quanto tempo o senhor acha que, claro que ninguém tem uma bola de cristal para saber exatamente, mas por quanto tempo o senhor acha que essa doença do coronavírus vai estar predominando sobre as ações do sistema público de saúde? Acho que isso vai depender muito do que a gente conseguir avançar, e nunca se pesquisou tanto como nos tempos atuais, no que diz respeito às possibilidades de prevenção, como, por exemplo, o desenvolvimento de vacinas, e antes de 1 ano e meio, bem otimisticamente 1 ano e meio, mas antes de 2 anos a gente não terá uma vacina adequada, e mesmo a questão de medicamentos que sejam eficazes na questão do combate à doença uma vez instalada. Porque o que tem se colocado aí por parte da área federal, que a gente não concorda, é que a gente não tem evidência ainda que, por exemplo,
determinadas drogas, como hidroxicloroquina, sejam eficazes, eficientes no combate ao coronavírus. Então, Eloy, pelo menos 1 ano e meio, 2 anos, acho que a gente vai ter que conviver com esse processo, talvez não com o pico que a gente vai ter neste ano, ainda neste inverno, mas provavelmente ela vai se tornar uma doença aí mais endêmica e de tal forma que a gente vai ter que conviver com eles e torcendo para que não haja mutação desse coronavírus, para que não haja também a segunda onda, a terceira onda, mesmo em quem já pegou a doença agora, entendeu? Então, esse é um problema sério também. Aproveitando, tem muita gente que pegou a doença, provavelmente, e que nem sabe que isso aconteceu. É correta essa colocação? É correto. Então, a gente não sabe o tamanho, a quantidade de pessoas que foram infectadas por esse vírus. Exatamente. E que podem transmitir para outros, isso. Sem saber que são portadores dele. É isso. É isso. E a gente não sabe o número real por alguns motivos. Um dos motivos é esse que você colocou, na questão da pessoa que tem o vírus e não tem sintoma, está assintomático, né? Tem o portador são também. Agora, um outro grave problema que a gente está tendo é que a quantidade de testes de diagnóstico que nós estamos realizando está muito aquém da necessidade, seja pela questão da falta de kit laboratorial, seja pela questão de uma maior agilidade na realização dos exames. Então, o número que nós temos hoje, ele está totalmente subestimado, né? Nós temos, com certeza, um número muito maior de pessoas que estão infectadas, são portadores do vírus, e gente que, inclusive, morreu também e que não tem o diagnóstico fechado como o coronavírus, Eloy. E aí, você colocou uma questão... Pode dizer. E você está colocando também a questão do que será depois, né? Mas antes porque disso, ela vai passar. Não, antes disso, a Ana Lima está perguntando ainda sobre agora. No começo diziam que não era importante usar máscara, e agora dizem que tem que usar máscara. Isso deixa a gente confusa. Como é que o senhor pensa essa questão das máscaras? O uso da máscara é necessário hoje. Ela não resolve todas as questões. O mais importante, tão importante quanto o uso da máscara, é o distanciamento ou o isolamento social. A gente tem que, o máximo possível, ficarmos em casa. As questões da higiene, de lavagem das mãos com água e sabão, a questão do álcool gel, quando não for possível a gente lavar as mãos, é tão importante ou mais importante do que a questão da máscara. Mas a máscara também contribui muito na medida que hoje o vírus está em tudo quanto é canto, né, Eloy? Então, o fato de nós usarmos a máscara é importante não só para a gente evitar de receber o vírus, mas principalmente quem está com o vírus, evitar de transmitir o vírus também, porque o fato de você ter uma barreira mecânica faz com que o spray seja muito menor, vá numa distância muito menor. Então, quem tem o vírus usando máscara transmite por uma distância menor e uma quantidade menor, e quem está com máscara que não tem a doença tem menos chance de receber esse spray também. Então, hoje, é indicado que se nós formos sair de casa, nós temos que usar essa máscara, mesmo que ela seja de pano, feita em casa, e ter os cuidados que tem hoje vários aplicativos, no sentido do cuidado de quando colocar a máscara, como tirar, não ficar colocando a mão direto na máscara, que isso faz com que a gente possa se contaminar também, entendeu? Por isso que a máscara pode dar uma falsa segurança que eu estou protegido. Dependendo de como eu a use, ela pode aumentar o risco para que a gente possa contrair a doença. Mas ela é necessária, sim, e é uma coisa dinâmica. Hoje, o último protocolo, a versão 7 do Ministério da Saúde, no que diz respeito ao manejo do coronavírus, preconiza que nós utilizemos a máscara, sim. Isso foi, inclusive, verificado em vários países que usaram a máscara,
que estão usando a máscara, a transmissibilidade é menor. Na Argentina ficou obrigatório o uso da máscara. Sim. Agora, o que a gente sente aqui em Guarulhos é que uma minoria está usando a máscara. Então, nos pontos de ônibus, são poucas pessoas que usam a máscara. Dentro dos ônibus serão poucas pessoas. Até nos supermercados, a gente nota os caixas e funcionários de supermercados sem usar a máscara. Então, e que ficam num contato constante com o público. Portanto, o que a Ana Lima coloca, na sua opinião, a máscara não resolve as questões, mas ela também, bem usada, ela melhora as possibilidades de não ter Isso. a infecção. Ela sozinha não resolve a questão, mas ela é importante para ser utilizada, certo? É isso que a gente tem que enfatizar. Ela se faz necessária, tá? Agora, junto com isso, temos que lavar as mãos, evitar o contato, manter a distância de 2 metros entre uma pessoa e outra, né? Evitarmos grandes aglomerações. Essa doença não pode ser menosprezada. É uma doença grave. Não é uma gripezinha como nosso não, né? Quem está lá agora ocupando o cargo de presidente está colocando que é uma gripezinha. Não é uma gripezinha, é uma doença muito grave. Ela mata, sim. E eu queria colocar mais uma questão, que é o seguinte: aquela que o senhor ia responder e eu terminei interrompendo. E como é que vão retornar depois aqueles atendimentos de saúde que estão suspensos hoje por causa da crise do coronavírus? Pois é. Sistema de saúde, quando eles retornarem? Primeiro ponto, eu queria colocar que eu discordo que todos os outros agendamentos sejam cancelados. Eu acho que você tem que priorizar o coronavírus, mas não significa que você tem que deixar todo o restante de lado. Nós temos que minimamente ter, como nós temos o conhecimento de quem são os pacientes mais graves, quem são os menos graves, aqueles usuários que têm maior risco, que têm uma gravidade maior da doença crônica, eles têm que continuar sendo cuidados. Agora, uma vez nós vamos passar por essa crise, com certeza, nós vamos ter, eu acho que assim, coisas positivas e negativas, como tudo na vida, né, Eloy? As questões negativas são no sentido que a gente vai ter uma demanda maior reprimida, o bojo, no que diz respeito na tentativa de justificar que a gente tem que crescer novamente economicamente, a gente vai ter, muito provavelmente, ataques por parte das áreas econômicas no sentido de desfinanciamento maior das políticas públicas, e a saúde se inclui nessa questão. Mas, por outro lado, o lado positivo é estar mostrando para a população, inclusive para a classe média, que não valorizava e não valoriza o Sistema Único de Saúde como deveria valorizar, que que o Sistema Único de Saúde é fundamental para o desenvolvimento do país e para a garantia da vida das pessoas no país. Ela é uma política importante. A outra questão é que não dá para desconsiderar que o Estado tem um papel fundamental na questão da garantia do bem-estar da população. Não é só privatizando as coisas, inclusive a área da saúde, nós vínhamos sofrendo ataques nas tentativas de maior privatização da área da saúde. Só a questão da privatização não garante o direito à saúde para toda a população, principalmente aquelas pessoas que têm mais necessidade. Vide o que está acontecendo, por exemplo, nos Estados Unidos nos dias de hoje, né, Lai? Isso. Então, doutor Jorge, nós vamos ter que concluir aqui a nossa excelente conversa, muito instrutiva. Diga.
Então, eu vou pedir para o doutor Jorge responder a outra questão e eu vou comentar a primeira, tá bom? Sim. Pois Você não, quer... doutor Jorge. Oi? Bom, Pois não, pode comentar, doutor Jorge. tá ok. Com relação à questão de quanto tempo vai durar, eu não, não tenho assim, não posso afirmar com certeza, né? Não tenho uma bola de cristal que pudesse colocar essa questão. Mas, com certeza, nos meses de maio e muito provavelmente em junho, nós ainda não teremos condição de retornar às aulas, por exemplo. Eu acho que nós vamos ter que continuar ainda em isolamento, em distanciamento social, pelo menos até o início de junho. O ideal, na realidade, não é só na questão do tempo, quanto tempo a gente acha, mas depende muito das medidas que serão tomadas durante o decurso dessa pandemia. Por exemplo, nós temos que aumentar a questão do índice de testagem das pessoas, da população, porque senão a gente não tem uma ideia de quem é portador, quem não é portador do vírus. E o fato de não ser portador hoje, daqui a um mês não significa que não seja também. Mas pelo menos a gente vai ter uma ideia do percentual da população que já tem a questão, já teve o contato do vírus e que com isso essas pessoas, estando imunizadas, podem ir voltando às suas atividades, seja trabalhador da área da saúde, da educação, da área da indústria, do comércio, etc, etc. Então, acho que essa questão da testagem, ela não é só para dizer eu tenho ou não tenho, mas como também uma das ações importantes de planejamento de como que a sociedade pode ir se liberando para desenvolvimento de outras atividades, tá certo? A questão Então, eu acho que este ano vai ser um ano muito difícil, mas as previsões são de que, pelo menos até junho, talvez julho, a partir de setembro, agosto, é que talvez a curva comece a decrescer, a diminuir. Então, a gente ainda tem um longo caminho aí para a gente trilhar no sentido de fazermos a prevenção, fazermos essa questão do distanciamento, lavagem de mão, álcool gel, quando chegarmos em casa, tirarmos o sapato antes de entrarmos em casa. Quem ficou o dia fora de casa, ou mesmo que não seja o dia todo, ficou algumas horas fora de casa, tem que chegar em casa, trocar a roupa, colocar no saco plástico, tomar o banho, porque esse vírus ele não é transmitido só pela questão respiratória, né? Ele é muito transmitido pela questão respiratória, mas também ele acaba ficando impregnado no corrimão do ônibus, nas escadas, nas paredes. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas questões da prevenção, né, Eloy? Acho que e nesse sentido, eu arriscaria dizer que antes do início do segundo semestre, a gente não vai ter redução dos casos e não vamos sair da questão do isolamento. Eu tive conversando com uma diretora de escola estadual e ela tem uma opinião semelhante à sua. Acha que no primeiro semestre a tendência é não voltarem às atividades escolares. Sim. Mas há um conjunto de incertezas, porque depende justamente da evolução da doença e da expansão dela. Não é isso? Que parece que não atingiu o pico, não é isso, doutor Jorge Arara? É isso. Agora, quanto à questão de como se informar, é uma boa questão, porque, na verdade, uma coisa são as informações governamentais, que elas nem sempre colocam todos os elementos. Não é? Então, o senhor não acha que seria interessante que houvesse uma espécie de comitê independente, né? Eu diria que não fosse que tivesse participação de elementos de governo, mas que de profissionais independentes para colocar o conjunto exato das informações, por exemplo, que as notificações são muito abaixo
da efetiva presença dessa doença? O que o senhor acha em termos de informação? Eu acho que o governo tem que garantir transparência, mas a transparência nem sempre se dá de forma espontânea. Eu sempre sou favorável a uma maior participação da comunidade e do fortalecimento do controle social, Eloy. Eu acho que a cobrança nesse sentido, fazer um trabalho integrado, não excluiria o poder público, mas ampliar este leque de tal forma que haja um coletivo maior para além do poder público e para além do controle social, eu acho que isso é importante sim, com a participação sejam de trabalhadores da saúde, sejam de representantes da sociedade civil, que se faça fóruns permanentes de discussão e de avaliação, de monitoramento de como que está andando essa questão na cidade, descentralizar as ações, porque a realidade que está acontecendo, por exemplo, na Ponte Alta Cumbica, é diferente do que pode estar acontecendo aqui em Vila Galvão, não é isso? Do que está acontecendo aqui em Itapejica, ou aqui na Vila Augusta e na favela de São Rafael. Quer dizer, eu acho que tem que fazer esse processo de descentralização também. Porque senão essa questão fica prejudicada para o cidadão que mora num determinado bairro e também fica prejudicado no que diz respeito às informações que vão ser do município, do estado de São Paulo e do próprio país, né? Que são fundamentais para a nossa programação e planejamento do Sistema Único de Saúde no aspecto do combate ao coronavírus. Doutor Jorge Arada, a Secretaria de Saúde de Guarulhos não tem a informação regionalizada da expansão do coronavírus. Portanto, essa ideia de saber, bom, como é que está a região dos Pimentas, como é que estão sub-regiões na região dos Pimentas, e como o senhor comparou de várias regiões da cidade, a Secretaria de Saúde não fornece esse tipo de informação. E deveria fornecer. E eu queria acrescentar o seguinte, o Conselho Municipal de Saúde é formado de representantes dos gestores de saúde, tanto públicos quanto privados, dos trabalhadores do sistema de saúde e dos representantes dos usuários. O senhor não acha que seria uma necessidade desse conselho estar informando para a população a situação real dessa epidemia na cidade? Concordo com você. Usar os vários canais de comunicação possíveis, as redes sociais, para disseminar essas informações. Eu acho que é de fundamental importância. E, junto com isso, sempre atrelar quais são as ações importantes para que a gente possa prevenir. Eu tenho batido muito nessa tecla da questão da prevenção, né, Eloy? Porque acho que é dessa forma que a gente vai conseguir proteger não só a minha pessoa, mas aos nossos familiares, né? Aos nossos pais, aos nossos filhos, etc, etc. Cuidando de você mesmo, está cuidando dos outros. Isso, é isso. Tem que cuidar de todos. É isso. Doutor Jorge Arada, eu quero agradecer muito a sua participação, foram extremamente úteis as suas explicações. Nós teríamos mais tempo pela frente, porque tem mais questões a colocar. Eu só queria colocar mais uma questão para finalizar, Eloy. Claro, pode dizer. Que é uma questão que vai para além do sistema de saúde, mas que a gente tem que estar preocupado nesse momento de defender que o governo tem que garantir, sim, a questão da proteção social da população, sabe? Não é a questão da saúde versus economia. A economia, neste momento, tem que estar voltada para a defesa da vida, para a defesa do cidadão. Depois a gente vai ver como é que paga essa conta, mas não dá para, em nome da questão de não termos um retrocesso do PIB, etc., etc., queremos liberar a questão do isolamento, fazer com que as pessoas voltem a trabalhar. Isso é uma irresponsabilidade e, no fim, a gente vai acabar tendo que gastar muito mais. A economia, ela existe em função para a gente sobreviver, para a gente viver e ter qualidade de vida, e não o inverso. Acho que essa é uma questão também que a gente tem que colocar no debate
e é indissociável a questão da saúde com a questão política e a questão econômica que a gente passa no país. É isso, Muito bem, doutor Jorge Arada. Eu quero agradecer muito e quero dizer aos que estão nos assistindo também nossos agradecimentos e avisar que nós teremos na sexta-feira mais um papo sobre a questão da saúde desta epidemia. O ex-ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Então, nós vamos tratar novamente desse tema sob alguns ângulos, às vezes diferentes, mas sempre procurando a informação mais exata e o caminho melhor nesse momento. Obrigado e parabéns pelo seu trabalho. O senhor que é guarulhense e que nos orgulha de tê-lo com essa dedicação ao Sistema Único de Saúde desde antes da sua criação. Tá Obrigado, bom? Obrigado. É sempre um prazer estar junto com você, conversando com você e com os espectadores. Um grande abraço a todos. Tá bom, a todos e todas um abraço também. Tchau. Um abraço, tchau.